Bom, hoje vamos falar sobre o Stick Control do George Lawrence Stone. Foi escrito em 1935 e ele foi professor, o George Lawrence Stone, de grandes bateristas como Joe Morello e Vic Firth. Ele escreveu também o Accents and Rebounds, que é um livro também de técnica muito famoso. Bom, o Stick Control, como o próprio nome já sugere, é um livro de controle de baqueta, de técnica, de mãos de baqueta. E uma coisa fundamental que eu sempre sugiro é toda vez que pegar um livro de bateria, leia o texto que o autor escreveu antes dos exercícios. Porque nessa introdução, nesse prefácio, muitas vezes o autor ele explica o livro. Muitas vezes ele explica como fazer aquele livro, né? Como abordar os exercícios. Então, uma coisa que eu sempre recomendo. Nesse caso, eu não conheço uma versão em português, ele está escrito em inglês, então é necessário traduzir. Mas vale a pena, não deixe de fazer isso. E já no prefácio, ele explica uma coisa fundamental. Ele fala que a proficiência vem apenas com a prática continuada e bem direcionada. Ou seja, quanto mais se pratica, mais se adquire proficiência. Isso é muito importante, tá? A prática musical, o aprendizado musical exige essa disciplina, essa constância e uma certa dose de repetição, né? Então, esse contato diário com os exercícios, essa prática diária é que realmente vai nos levar à proficiência. Seria ótimo querer aprender música, apertar um botãozinho e se tornar músico. Não é bem assim. É necessário essa prática, como eu já disse, essa disciplina, e o texto do George Lawrence Stone deixa isso bem claro, tá? Ele fala no contexto da época, da década de 1930, e ele fala que os outros instrumentistas, depois de passar por um período de formação, quando entram na vida profissional, eles continuam praticando o seu instrumento para manter a forma. Ele fala, os bateristas, percussionistas, com eles não é bem assim. Mas aí ele também defende os bateristas e percussionistas da época, alegando que não existiam materiais para esses músicos trabalharem. E aí ele apresenta o Stick Control como uma opção para professores e alunos, para poder continuar praticando o nosso instrumento, tá bom? Bom, ele coloca que Stick Control, quando praticado regular e inteligentemente, proporciona controle, velocidade, flexibilidade, ritmo, leveza, delicadeza, força, resistência, precisão e coordenação. E como o título do livro sugere, é destinado a desenvolver dedos, punhos e braços. O autor também recomenda 1 hora diária regular de prática. Tá bom? Será que a gente consegue 1 hora? Seria ótimo. Bom, a estrutura do livro é mais ou menos a seguinte. As 3 primeiras páginas de exercício, que no meu livro aqui são as páginas 5, 6 e 7, são ritmos, na verdade é o mesmo ritmo, 4 batidas por pulso. Então o que ele faz são trabalhar combinações. Então eu tenho um mesmo ritmo com manulações diferentes, combinações de manulações, tá? O que seriam manulações? As combinações. Então eu tenho o número 1, por exemplo, direita, esquerda, direita, esquerda. O número 2, esquerda, direita, esquerda, direita. Número 3, direita, direita, esquerda, esquerda. Então ele vai criando combinações sempre com 4 batidas por pulso, tá bom? Depois ele entra numa segunda parte, que é de triplets. Depois ele nos apresenta rulos em toque simples na página 10 do meu livro, rulos em toque duplo, os chamados rulos fechados, e na introdução do livro
ele faz essa diferenciação entre rolo aberto e rolo fechado. Você que tem o interesse de praticar rolo, bastante importante o que ele fala no início do livro. Página 13 ele faz uma revisão dos rolos, depois ele entra nos flans, certo? Então ele faz várias combinações de flan, depois ele coloca combinações em 6x8, 3x8, depois, para finalizar o livro, ele apresenta o que ele chama de rolos em progressões. Rolos em progressões. E aí ele apresenta que alturas de 3, 6, 5, 10, 7, 12 e 14. Isso tudo a partir da página 38. Tá? E aí, logo depois, entram os exercícios. Mas ele explica, nesse texto introdutório, como praticar o stick control. Eu fiz um resumo, tá? Mas ele começa falando que cada exercício deve ser praticado muitas vezes antes de passar adiante. Ou seja, não passar adiante de exercício para o exercício seguinte se o exercício que a gente está fazendo não estiver bom. Então, realmente fazer até conseguir o que ele chama de nível de proficiência, né? Então, ele recomenda 20 vezes cada exercício, tá? Eu vou mostrar como contar. Agora, antes de mostrar como contar essas 20 vezes, eu queria fazer uma observação. Se você pegar a página 5 do livro, que é a primeira página de exercício, você vai ver que logo no inicinho do exercício 1, tem lá, Single Beat Combinations, né? Aí tem o exercício 1, você tem uma clave de Fá. Isso era usado antigamente para os instrumentos de percussão, não é usado mais. E depois tem um C cortado. O C cortado é um 2x2. É muito comum, por exemplo, nos estándares de jazz, a gente encontrar esse C cortado. Como eu disse, é um binário, um 2x2, tá? Agora é importante notar que cada grupo de 4 colcheias, aqui está escrito em colcheia, cada grupo de 4 colcheias são 4 batidas por pulso. Isso é importante. Então eu tenho binário, 4 batidas por pulso. Está escrito em colcheia por ser um 2x2. Tudo bem? Posso ler isso como um 4x4. E aí teriam que ser 4 semicolcheias e não 4 colcheias. Tá? Cada exercício tem 2 compassos de 2 tempos, ou seja, cada exercício, o exercício 1, por exemplo, são 2 compassos binários, tá? 4 batidas por pulso, mas eu posso entender cada exercício como um compasso quaternário e posso interpretar essas 4 colcheias como 4 semicolcheias. Então eu vou ter cada exercício sendo um compasso e cada pulso preenchido por 4 semicolcheias. Tá? Então eu posso ter essa interpretação também, em termos práticos não vai mudar, porque eu vou continuar com as 4 batidas por pulso. Isso é fundamental, porque tem gente que desdobra isso. Lê isso em 4x4 em colcheia. E aí muda um pouco o sentido do exercício. Tá? Eu deixo de ter 4 batidas por pulso e passo a ter 2. E não é bem isso que o autor nos sugere pelo menos originalmente. Tá bom? E aí ele faz a recomendação de praticar 20 vezes, repetir 20 vezes cada exercício. Como que eu faço isso? Vou dar um exemplo. Eu vou ligar um metrônomo com 60 BPM. Contei. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4.
E vou contando até 20, certo? Então é uma excelente forma de praticar a contagem dos tempos, né, dos pulsos menores e de um pulso maior, que é o próprio compasso. Nesse caso eu estou tocando a 4, né, como quaternário aqui. Poderia contar a 2 também, mas fazendo os 4 toques por pulso. Tudo bem? Ele recomenda também tocar em diferentes andamentos. Então eu coloquei aqui no 60, eu vou aumentando devagarinho. Posso colocar no 64, depois no 68, depois no 72, progressivamente aumentando, tá? Eu vou colocar no 100, a gente não deve aumentar de uma vez, aumentando sempre de pouco em pouco. Mas no 100 já soa diferente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. Eu vou fazendo, vou contando. Fiz com 1, né? Mas posso fazer, por exemplo, com o número 5, que é um paradiddle. 2, 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. E assim por diante. Tá? Eu já coloquei no 100, mas não precisa de já começar numa velocidade que você não dá conta. Sempre contando. Sempre tem assim alguém que fala, não, mas eu conto em silêncio. Eu sugiro você não fazer isso. Eu sugiro você contar em voz alta, de modo a ouvir a própria voz. Tá bom? Isso certifica de que está correto. Isso nos ajuda a manter um nível de atenção elevado. Então, conte em voz alta que vai te ajudar, tá bom? Falei de tocar contando, de ir aumentando o andamento aos poucos. E ele sugere também treinar sem metrônomo. Eu vou mostrar uma forma como eu gosto de treinar sem um metrônomo. Vou colocar de novo no 60 BPM. Então eu pego a referência do 60. 1, 2, sem metrônomo. Exercício 1, 2, 2 e tento não correr. A tendência é eu ir puxando um pouquinho para frente. Então aqui eu já corri bastante, tá bem nítido. Aí coloco o metrônomo de novo e confiro. Opa, corri. Percebe? É uma ótima forma de treinar também, tá bom? Coloca o metrônomo antes, toca sem o metrônomo, depois confere. E vê se correu, se puxou para trás, tá bom? Se atrasou. Uma ótima forma. Uma outra forma também é ir aumentando o andamento. Então, por exemplo, eu vou pegar o número 3. Eu estou salteando os exercícios, mas, é claro, o ideal é a gente fazer na ordem, tá? Então, a gente faz primeiro exercício, depois o segundo exercício, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto, vai descendo, tá bom? Aumentando, eu começo bem devagarinho. Por exemplo, o terceiro. E vou aumentando a velocidade, tentando manter o padrão. O que eu quero dizer com manter o padrão? Aliás, isso é uma coisa interessante. Esse livro não tem acentuação, não tem acento dinâmico. Ou seja, não tem nenhum ritmo escrito aqui no livro que eu toco mais forte alguma nota. Então, eu vou tocar tudo igual, tá bom? Legal, ótimo. Outra dica que ele dá, que é fundamental. Praticar sempre com a musculatura relaxada. Estou fazendo agora com a pegada igualada aqui, tá? Tanto faz, eu estou tocando aqui com o Traditional Grip, que é a forma que eu gosto mais de tocar. Mas esse livro não é porque foi escrito em 1935 e naquela época a grande maioria dos bateristas tocava com o Traditional Grip, nós temos que fazer ele assim não, tá?
Vamos fazer com uma pegada igualada também, tá tudo bem. Então sempre relaxado. Tá legal? Bom, então, eu fiz aqui só alguns exercícios da primeira página. Como eu disse, vai avançando um por um, tá? Quando ele entra nos exercícios de triplets, acontece uma coisa super interessante, página 8 e 9, que ele já coloca os triplets misturados com outros ritmos, né? Então, por exemplo, o primeiro exercício, 1, 2, 3, 4, 1. Então ele não coloca os triplets isolados. E do jeito que eu fiz aqui, na verdade ele soa como uma sextina, certo? Mas ele escreve em triplet aqui, tá? Tá na página 8, pelo menos da minha edição. Enfim, é um livro que dá um certo trabalho. É um excelente livro de técnica. Eu recomendo todo baterista ter. Se você não conseguir ler, se você não conseguir treinar todo o livro, não se sinta mal por isso. Eu já conversei com grandes bateristas que não passaram da primeira página. Eu, para ser bem honesto, eu não estudei o livro todo. E assim, na verdade, eu acho que isso se aplica a todos os livros. Eu acho que não existe assim uma obrigação de ter estudado o livro todo. Eu acho que ter contato, um bom contato, um contato proveitoso, investir um tempo bom em certos assuntos de grandes livros, de livros importantes, já é super válido. Não adianta nada eu querer fazer o livro todo passando correndo, querendo me ver livre desse material. Isso aqui, na verdade, pelo menos na minha verdade, é um material para a vida toda. Então, às vezes, um exercício que a gente não dá bola, passam-se alguns anos, aí eu olho para esse exercício e falo, gente, esse exercício, ele é incrível. Aí você descobre uma aplicação para aquilo, aquele exercício ganha um novo significado. Então, se você conseguir fazer a primeira página bem feita, já está muito bom mesmo. Se conseguir fazer as 3 primeiras páginas, está excelente. Se você conseguir avançar para a parte de triplets, maravilhoso. Mas eu consegui fazer a parte de rolo, ótimo, melhor ainda. Então, faça no seu tempo, no seu ritmo, sem querer fazer nenhum trocadilho. Sempre o mais bem feito possível, sem querer se ver livre daquele exercício, sem pressa para terminar. E tentando, importante, contextualizar isso nas músicas que a gente escuta, no som que a gente quer fazer na bateria. Para finalizar, eu recomendei, na verdade não sou eu que recomendei, quem recomendou foi o autor do livro, fazer 20 vezes cada um, e para isso a gente conta em voz alta, né? Depois de dominado isso, eu recomendo que você coloque um padrão para os pés. O que seria um padrão para os pés? Uma contagem. Você pode começar contando só com o pé direito, todos os pulsos, né? Depois contar com o pé esquerdo. Eu gosto de fazer um padrão que eu toco todos os tempos com o pé direito, tempo 1, 2, 3 e 4 com o pé direito, e com o pé esquerdo eu faço o 2 e o 4, o backbeat. Eu gosto desse padrão, por exemplo. Tá? Então, faça aquilo que você der conta, mas sempre contando, é importante. Tá bom? Então é isso, espero ter ajudado. Eu vou subir um vídeo mostrando uma aplicação dos primeiros exercícios para os pés. Tudo bem? Então é isso, obrigado, grande abraço e paz.